O que eu tenho que fazer para acertar mais exercícios de magnetismo no Enem? Você sabe que se você busca passar em medicina numa das 33 mais do Enem, você precisa justamente acertar o máximo de exercícios o possível, né? Pelo menos aí você tem que tirar um 800 para conseguir alguma vaga em medicina pelo Enem. Então, acertar os exercícios dos mais diferentes assuntos é importantíssimo para a tua aprovação. É obrigação sua. Estamos aí de volta para mais uma live agora sobre magnetismo no Enem. Como é que esse trem aparece nessa prova? Tchau, música. Valeu, falou. Tô um pouco com alergia, cara. Ah, esse tempo doido de fica calor, fica frio, fica calor, fica frio, fica calor, fica frio. É brabo demais, tá doido? Nessa aula aqui de hoje, nós vamos falar sobre os exercícios de magnetismo. Vamos estudar esses exercícios, lembrando, né, que a gente estuda os exercícios e entende como é que o Enem cobra. Não é simplesmente resolver o exercício que aí, né, tem resolução para todo lado aí. Então, como é que o Enem cobra esses assuntos de magnetismo, os exercícios relacionados com magnetismo, e suas especificidades, detalhes desses exercícios que a gente precisa ficar atento para a gente acertar eles aí na prova, maravilha? Então, eu separei aqui três questões para a gente trabalhar. Primeiro, uma questão envolvendo bússolas e a regra da mão direita, certo? Segundo, um exercício sobre força magnética sobre partículas que vai exigir da gente o conhecimento sobre a regra da mão esquerda agora, tudo bem? E por último, um exercício sobre movimento de cargas em campo magnético, um exercício aí que vai envolver um pouco de álgebra, um pouco mais matemático, certo? Vamos para a primeira questão, então. Primeira questão na tela, acompanhe comigo a leitura. Vamos que vamos entender como é que o Enem cobra esse tipo de assunto. Bora lá. O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Muito bem. Então, é um experimento que, inclusive, você pode fazer em casa, né? Se você descolar aí algumas bússolas, né? Você pode pegar uma folha de papel, uma cartolina, passar um fio aí com uma corrente elétrica, sei lá, pega um fio que está ligado a uma lâmpada, né? Põe na tomada, passa por essa cartolina e coloca as bússolas nesses pontos aí para a gente ver o que é que vai acontecer com a nossa bússola. Tô lembrando que a agulha da bússola é um ímã, né? Com polo norte e com polo sul. O polo norte desse ímã é a parte mais escura aqui, ó, da agulha, certo? Isso é importante para nós. A gente precisa dessa referência, saber onde é o norte e onde é o sul. Então, aqui está o norte, beleza. Nós temos aqui então o nosso papel, que é uma cartolina, não sei, e o fio passando por aqui. O cara vai colocar a bússola nos pontos A, B e C e quer saber como é que as agulhas vão se comportar, certo? Bom, aqui para a gente poder resolver, a gente tem que lembrar de um pequeno detalhe. Primeiro, regra da mão direita. Então, suponha que aqui nós temos o nosso fio, certo? Aqui é o nosso fio e a ponta da caneta está para cima justamente para demonstrar qual é o sentido da corrente elétrica, beleza? Então, aqui está a ponta da caneta, a corrente elétrica está subindo. O que acontece com o campo magnético ao redor desse fio? Ele vai ter uma orientação. Primeira coisa, ele vai ser circular ao redor desse fio, então o campo magnético que vai aparecer vai ser circular ao redor desse fio, certo? Pela regra da mão direita, o seu polegar deve seguir o sentido da corrente elétrica, então, ó, corrente elétrica subindo, belezinha, show de bola, e o campo magnético vai ser circular ao redor desse fio e seguindo o sentido da ponta dos teus dedos, ó. Então, corrente elétrica subindo, polegar, os teus dedos vão dar o sentido aqui de rotação do campo magnético ao redor desse fio, certo? Então o campo magnético vai girar aqui, ó, com esse sentido aqui ao redor do fio, certo? O que nós vamos ter então? O nosso campo magnético aqui, ó,
com esse sentido, certo? Por trás do fio ele passa aqui da direita para a esquerda, né? Aqui, ó, por trás do fio. Se você pegar a tangente aqui na frente, ele vai passar aqui da esquerda para a direita. Então, da direita para a esquerda atrás do fio e aqui na frente. Opa, tem que botar a tela, né, professor? É claro. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Atrás do fio, ele vai passar tangenciando ali, né? O campo magnético vai estar da direita para a esquerda, certo? E aqui na frente, ó, nós vamos ter da esquerda para a direita. Se você olhar o círculo, ele está aí. A gente pode considerar no sentido anti-horário, né? Se você pegar esse papel e colocar de frente para você, vai estar no sentido anti-horário. Então, o que nós temos aqui, justamente aplicando a regra da mão direita, é o sentido da linha de campo magnético que vai estar aí, que vai aparecer ao redor do fio, aplicando a regra da mão direita conforme a gente demonstrou, certo? Nós vamos ter essa configuração. Então, o campo magnético está girando ali praticamente no sentido, a gente vai considerar aí, anti-horário, certo? O que ocorre com a agulha da bússola? Para a gente entender isso aqui, ó, vamos para uma pequena representação, uma pequena revisão teórica, vamos chamar assim. Então eu vou chamar o polo norte da bússola, eu vou chamar não, né? Eu vou pôr aqui da cor azul e o polo sul na cor vermelha, certo? Aqui do ímã, né? Do ímã que compõe. Bom, o que acontece? Nós sabemos que externo ao ímã, as linhas de campo magnético vão do polo norte até o polo sul e elas não se cruzam. Olha lá, elas vão do polo norte para o polo sul. Se você pegar uma bússola e colocar ela aqui, o que vai acontecer? Eu vou apagar essa setinha só para ficar claro para a gente. Ó. Se você colocar a agulha da bússola bem aqui, o que vai acontecer? A agulha da bússola sempre segue a orientação da linha de campo magnético. Ou seja, se a linha está indo do norte para o sul, desse jeito aqui, conforme as demais, né? O polo norte também vai apontar, vai seguir essa orientação, tá? Do norte para o sul. Tudo bem? Então nós vamos ter aí o norte da agulha voltado para a esquerda e o sul para a direita. Justamente por quê? Porque o ímã que compõe a agulha da bússola, ele tende a seguir essa orientação. A orientação das linhas de campo magnético. E nós sabemos, por definição, através dos experimentos de Michael Faraday, por exemplo, que o polo norte cede campo magnético e o polo sul recebe campo magnético, tudo bem? Nessa orientação. Logo, é evidente que a agulha da bússola vai seguir essa orientação. E dá também para a gente perceber o seguinte, né? O polo norte atrai o polo sul atrai o polo norte, então também faz todo sentido aí. Mas e se a gente colocasse a agulha da nossa bússola aqui, ó? O que ia acontecer, né? Aí a gente ia ter uma mudança na nossa agulha da bússola. Vou copiar ela aqui, ó. Vou colar ela aqui. Ia mudar como? Bom, o polo norte ia acabar repelindo o polo sul da nossa bússola, certo? Então a gente ia ter isso daqui, ó. O polo norte vem para cá e o polo sul vem para cá. Por quê? Ó, o polo norte do ímã vai atrair o polo sul da agulha da bússola, que é outro ímã, e vai repelir o polo norte da agulha. Então a gente ia ter essa configuração aqui se você colocar a agulha da bússola perto do polo, né, do polo norte do nosso ímã. E o mesmo ia acontecer se você colocar a agulha da bússola, deixa eu fazer uma cópia, aqui, ó, perto do polo sul. Por quê? Porque o polo norte da agulha da bússola ia ser atraído pelo polo sul do ímã. Olha lá que beleza. Mas e se eu colocar aqui em cima? O que vai acontecer se eu colocar aqui em cima? Vai acontecer que a gente vai permanecer seguindo a orientação das linhas de campo. Ó. Permanece seguindo essa orientação. Uma vez que a orientação aqui é do norte para o sul, a agulha segue essa orientação com o ímã, o norte da agulha ali seguindo a orientação da linha de campo, tá? É também o que acontece aqui, né? Que se você olhar aqui, ó, o polo norte cede campo magnético, então a agulha está seguindo isso daí, né? Ó, o polo sul recebe campo magnético, ó, então a agulha está seguindo essa orientação das linhas de campo magnético, tá? Então ao redor do ímã, se você pode fazer um experimento aí na sua casa, pega um ímã desse que você tem os polos norte e sul bem, né, definidos, e pega uma bússola daquelas baratinhas e vai colocando ela ao redor do ímã. Você vai ver ela se comportar, a agulha se comportar tal qual nós representamos aqui. Tudo bem? Então, é evidente que ao redor aqui do nosso desenho, né, do nosso fio condutor, nós vamos acabar tendo o quê? O norte da agulha
vai seguir a orientação que a gente descobriu aqui, que é, né, anti-horário, né? Então, tu vai ter norte aqui e vai ter sul aqui. Vai ter norte aqui, vai ter norte aqui. Olha lá. E tu vai ter sul para cá, tu vai ter sul para cá, certo? Então, nós vamos ter polo norte da agulha, seguindo aqui o sentido anti-horário, que é o sentido do campo magnético oriundo da corrente elétrica que percorre esse fio, né? Regra da mão direita. Corrente elétrica segue, o dedão segue a corrente elétrica, e aí você vai ter o campo eletromagnético aqui ao redor do fio, nesse sentido aqui, conforme estabelecido pela regra da mão direita. Se nós temos esse sentido, então é evidente que o norte da bússola vai seguir esse sentido aí, beleza? Se você olhar para as alternativas, ó, letra A, totalmente errado, letra B, totalmente errado, letra C, totalmente errado, né? A agulha da bússola nunca fica perpendicular aqui com as linhas de campo, tá? Isso não existe. Então a gente chega aqui nas letras D e E, sobra só elas, né? Nas letras D e E, se você olhar na letra E, nós temos o sentido horário e o que não coincide com a regra da mão direita, né? Para o campo magnético ter o sentido horário aqui ao redor do fio, a gente precisaria que a corrente elétrica estivesse indo de cima para baixo, pela regra da mão direita. E não é o caso. Então, a letra E também está fora. Só sobrou aqui para a gente a letra D, que é a nossa resposta correta. Beleza? Então, aqui um exercício que ele não é do todo complexo, mas a gente tem que saber alguns fundamentos do campo magnético. Tem que saber, né, que o ímã ele tende a se alinhar no mesmo sentido do campo magnético. Então, se o campo magnético está indo aqui do norte para o sul, que é o que acontece no ímã, o ímã tende, a agulha da bússola, que é um ímã, tende a se alinhar com o polo norte seguindo essa orientação, beleza? Então, o que que o Enem cobrou de você aqui? Conceito. Ele cobrou de você conceito, certo? Você tem que entender esse conceito, como é que esses conceitos estão estabelecidos. E no nosso curso, na nossa plataforma, no nosso método Plano A, nós temos lá um tópico do curso tratando sobre magnetismo e eletromagnetismo nos mínimos detalhes com todos esses conceitos que o Enem cobra. Então, se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar aqui na descrição o link do site da nossa plataforma para você saber mais sobre o nosso método intitulado Plano A, que não é simplesmente uma plataforma que você fica lá assistindo aula, é um método que você executa e você consegue aí a sua vaga em medicina numa das 33 mais do Enem, dominando o magnetismo, por exemplo, mas não só, né? Lembrando que a nossa plataforma tem todo lá os assuntos e os conteúdos que são cobrados de verdade no Enem, né? Não simplesmente uma plataforma que tem lá um monte de aula gravada de cursinho, totalmente genéricas, não, plataforma 100% Enem de verdade, que cobra o que realmente cai no Enem e o que realmente precisa saber para o Enem, tá? Então vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada, fechou? Vamos então para a próxima questão, a primeira envolvendo bússolas aí, a segunda agora, força magnética sobre partículas. Acompanhe comigo então a leitura. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. Bom, dá para ver na imagem isso daí, né? Vamos lá. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Opa! Então isso é importante, ó. O sistema está visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Muito bem, beleza. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético, está representado em... muito interessante. Ó. Então nós temos aqui exemplos, né? O que vai acontecer no diagrama de corpo livre, que nós chamamos, né? O diagrama de forças que está atuando sobre essas partículas presas por essa haste aí em forma de halter. Tudo bem. Bom, aqui o Enem vai exigir de você que você saiba, que você apresente conhecimento a respeito da regra da mão esquerda agora. Mão esquerda, mão da aliança aqui, né? Mão esquerda, beleza? Então a gente viu a regra da mão direita no exercício anterior. Regra da mão esquerda aqui. Olha que o Enem cobra de você, tá? Fundamentos que são obrigatórios você dominar para o Enem. Perfeito? Então, força magnética sobre partículas. Beleza, vamos lá. Ó,
Primeira coisa que a gente tem que saber, regra da mão esquerda. Então, aqui, mão esquerda. O teu dedo indicador sempre vai seguir o campo magnético. Não é? Nós estamos falando de magnetismo, qual que é a coisa mais importante? É o teu dedo indicador, certo? Ele vai seguir o campo magnético aqui na mão esquerda. Então, nós vamos ter aqui, ó, dedo médio, deixa eu pegar aqui, dedo médio, dedo indicador e o seu polegar. Esses três vão formar entre si um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar aqui, 90 graus entre o indicador e médio, 90 graus entre indicador e polegar, 90 graus entre, deixa eu ver se consigo representar aqui, ó, aí, 90 graus entre polegar e médio, tá vendo aqui, ó, polegar e médio, nós temos também 90 graus. Então, nós temos 90 graus entre os três, tudo bem? Entre os três. Todo mundo perpendicular aqui, todo mundo perpendicular, certo? Tá aqui, então. O mais importante é o número 1, é o campo magnético. Não estou falando de campo magnético, então esse cara é o mais importante. Número 1 aponta para o campo magnético. O teu dedo médio, que eu não vou te mostrar aqui, porque senão, né, eu vou estar te apontando o dedo do meio, é isso aí, né? Bom, deixa quieto. O teu dedo médio aqui vai ser a velocidade da partícula, certo? Velocidade. E o teu polegar, joinha, vai te dar a força, para onde vai a força, beleza? Então, regra da mão esquerda tá aí. Primeiro, então, olhando para o nosso desenho, olha lá. Eu vou até colocar aqui, ó, para eu conseguir fazer a regra da mão esquerda aqui. O teu dedo indicador é o campo magnético. Onde o campo magnético está em cada partícula? O campo magnético em cada uma das partículas está indo da esquerda para a direita. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos escrever em cima dessa imagem, bora? Ó, teu campo magnético está aqui, ó. Olha lá. Nas duas partículas, teu campo magnético está aí, indo da esquerda para a direita. Show? Tá aí. Filé do boi. Agora pense com o meu bigode, pense com o meu bigode. Para onde está a velocidade? Para onde essas partículas estão se movendo? Olha só, a gente não está olhando o sistema de cima, é como se as partículas estivessem, então, caindo. Elas estão se movendo no sentido da gravidade, não é? Elas estão caindo. Você está olhando aqui de cima e as partículas estão caindo. Se a gente olhar aí para o desenho, se a gente olhar aí para o papel, o que nós estamos vendo aí? As partículas entrando no plano. Quando as partículas entram no plano, qual é a representação que a gente faz? Um círculo com um xizinho. Esse é o vetor velocidade das duas, ó. As duas partículas estão entrando no plano, estão caindo. A gente está olhando elas de cima, ó. A gente está olhando elas daqui e elas estão com o halter caindo, ó. Só que a gente está olhando de cima. Então, se a gente colocar isso no plano aí da imagem, elas estão entrando no plano. Entrando no plano. Se elas estão entrando no plano, você coloca o círculo com um xizinho para representar que elas estão entrando no papel, tá? Tá furando o papel, beleza? Agora é a hora de achar força, aplicando quem? A regra da mão esquerda, indicador. Vai apontar para onde? Bom, vou ter que apontar para o lado contrário aqui, né? Para vocês. Deixa eu ver. Vou usar... Faz de conta que essa aqui é a mão esquerda. Tá? Essa é a mão esquerda, beleza? Vocês estão vendo aí? A mão esquerda. Show de bola. Então, ó, nós vamos ter aqui o campo magnético para a esquerda, filé do boi, campo magnético para a esquerda. O teu dedo médio é a velocidade entrando no plano. Então, para as duas cargas, nós teríamos a força magnética apontando para cima, correto? Para as duas, a força magnética apontando para cima. Essa seria a ideia. Calma aí, não vai com muita sede, não. Nós sabemos que está entrando aqui apontando o vetor velocidade, está entrando no plano, campo magnético para a direita. E para onde estaria a nossa força magnética? Se a gente aplicar a regra da mão esquerda, ó, as duas estariam aqui para cima. F mag. Olha lá, as duas para cima. Se a gente aplica a regra da mão esquerda, nós vamos ter isso aqui, as duas para cima. Beleza? Entretanto, todavia, o que acontece? Né? Na verdade, as duas para baixo. As duas para baixo, verdade. É que eu fiz com a mão direita. Regra da mão esquerda minha aqui, ó. Nós vamos ter aqui indo para cá, entrando no plano. Então vai ser as duas para baixo. As duas para baixo. Se você aplicar aí a regra da mão direita, vai estar as duas para baixo. Copia e cola. Tá aí. Estariam as duas para baixo em tese, né? Ó, pega a tua mão esquerda e faz aí, ó. Para a esquerda, que a minha imagem aqui tá invertida, tá bom? Tá espelhada. Mas, ó, eu vou ter aqui para a esquerda, para a direita, aliás, o campo magnético. Para a direita, o campo magnético. Entrando no plano, eu vou ter a minha velocidade. E a força magnética nas duas partículas estaria para baixo, aplicando a regra da mão esquerda sobre a minha perspectiva. Faz aí para você ver, ó. Indo para a tua direita, que vai ser para cá, né? Indo para a tua direita tem a força magnética. Entrando no plano, você tem a velocidade. Sobra aí para você
descendo a força magnética. É o que tem aqui quando eu aplico aqui no meu papel a representação. Entretanto, temos um detalhe, jovem mancebo. Temos um pequeno detalhe. Qual detalhe, professor? Uma das cargas é negativa. Uma das cargas é negativa. Quando uma das cargas é negativa, o que acontece com o nosso vetor força magnética? Inverte, ele vai agora apontar para cima. Então, na verdade, aqui na carga negativa, nossa força está apontando para cima porque a carga é negativa. Se tu aplicar a regra da mão esquerda, o que vai acontecer? As duas vão dar para baixo. Entretanto, quando a carga é negativa, inverte-se o sentido do vetor força magnética e olha lá, ele vai apontar para cima. Então, essa é a resultante que nós vamos ter. Na carga positiva, força para baixo. Na carga negativa, força para cima. Positiva para baixo, negativa para cima, porque na negativa inverte o sentido do vetor força magnética. Qual é a resposta? Letra A de amor. Olha aí que beleza, hein? Show? Tá aí, ó. Essa, então, é a força magnética. Aqui, como eu estou com a câmera espelhada, acho que não ficou muito interessante representar a mão esquerda, né? Mas aplique você a regra. Ó, indicador número 1, campo magnético. O campo magnético está para a direita. A minha direita é essa daqui, ó. Certo? Tá lá. Se nós pegarmos o vetor velocidade, está entrando na tela. Então, põe aí, ó. Entrando na tela. Logo, as duas forças magnéticas estarão para baixo se eu aplicar a regra da mão esquerda, filezinho do boi do jeito certo. Aqui. Tá? Só que como uma carga é negativa, quando a carga é negativa, o que acontece? A gente inverte o sentido do vetor força, então ele vai estar para cima. O que o Enem quer de você nessa questão? Ele quer que você saiba aplicar a regra da mão esquerda, ele quer ver se você sabe fazer isso e quer também verificar se você lembra que quando a carga é negativa, inverte o sinal do vetor força magnética, que é o caso aqui. Ó. Se tu botar a regra da mão esquerda nas duas, 10, duas para baixo, vai ter resposta? Vai logo a letra B, ó. Aí tu vai lá, assinala. Ah, B, assinalei a B, show de bola, acertei, errou. Errou? Se tu errou, tu vai ficar mais longe da tua vaga em medicina. Esse é um tipo de questão que você não pode errar, tá? Uma questão que eu considero nível baixo, né? Dá para aplicou a regra da mão esquerda ali, lembrou que quando a carga negativa inverte o sentido do vetor força, acabou, acertou a questão, beleza? Então você não pode errar isso aqui se você quer passar em medicina, tá bom? Então, atenção para esses detalhes. Regra da mão direita e regra da mão esquerda eu tenho que saber aplicar se eu quero passar em medicina pelo Enem, certo? E vamos para o terceiro exercício, olha aí, exercício de 2000 e, se não me engano, 19, 2020. Mas um exercício legal para a gente discutir, para a gente elaborar aqui, tá? Exige uma certa matemática aqui. Então vamos lá, vamos ler o nosso terceiro exercício do vídeo de hoje. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íon. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região do campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, isso já nos diz muito, né? No plano YZ, perfeito, e uma translação ao longo do eixo X. Perfeito. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Então nós temos aqui um dispositivo que mede o tempo t para n voltas. Logo, com base nos valores de carga, campo magnético, n que deve ser número de voltas e o t que é o tempo que ele falou ali, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será, então ele deu um monte de fórmula aqui. Essa questão que o cara olha, ele fala assim, não, deixa quieto, vamos pro próximo, pula, né? Bom, se tu quer passar em medicina, tu não pode pular, cara. Quer passar em medicina pelo Enem? Então, a gente não pode pular um tipo desse aqui de questão, a gente tem que pegar e analisar essa questão com calma. E como que a gente faz para analisar essa questão com calma, né? As alternativas lá, tem um monte de coiseira, letrinha. Ó, você tem que entender o seguinte. Quando uma partícula está sob a ação do campo magnético, ela está sob a ação da força magnética. Se ela está sob a ação de forças magnéticas, bom, vale aqui a análise do ponto de vista dinâmico, correto? E do ponto de vista dinâmico, o que nós vamos ter aqui? Primeira ou segunda lei de Newton. Ou seja, temos uma aceleração em cima aqui do nosso sistema? Temos aceleração ou não? Temos ou não temos? Né? Do ponto de vista tangencial,
já que ele disse que o movimento é circular uniforme, do ponto de vista tangencial da trajetória circular, então vou pegar aqui, ó, tenho aqui a trajetória minha circular, né? Do ponto de vista tangencial, eu tenho aqui a minha velocidade tangente à trajetória circular, está aqui minha velocidade. Essa velocidade ela é constante. Por que que ela é constante? Porque ele me diz que o movimento é circular uniforme. Então, essa velocidade tangencial aqui ela é constante, certo? O módulo dela não muda. Se o módulo dela não muda, significa que a minha aceleração tangencial é zero, zero. Eu tenho só uma outra aceleração que está causando o quê? Uma outra aceleração que está causando... Deixa eu apagar esse E que está feio demais, cara. Aí. Que está causando alteração no módulo. No módulo, não. Eu tenho uma outra aceleração que está causando alteração na direção e no sentido do vetor velocidade. Ó. Então, o vetor velocidade ele não está mudando de módulo, logo a aceleração tangencial é zero. Minha velocidade em módulo é constante. Entretanto, eu tenho alteração na direção e no sentido, não é? Esse vetor velocidade não vai mudando, ó, direção e sentido com o passar do tempo? Né? Ele vai mudando direção e sentido. Quem causa mudança na direção e sentido desse vetor? É a minha aceleração centrípeta. Olha lá, é a minha aceleração centrípeta. Portanto, eu tenho aceleração centrípeta. Show de bola. Mas eu não tenho aceleração tangencial. Logo, para a gente poder usar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, a gente precisaria que houvesse aceleração tangencial para achar a força resultante sobre essa partícula, esse íon que está aí nessa trajetória circular, né? No exercício que foi nos dado. Como eu não tenho essa aceleração aqui é zero, então a minha força resultante sobre esse íon é igual a zero. E quais são as duas forças que atuam sobre esse íon? Nós temos uma força que faz com que ele se mova, transladando aí no nosso sistema, né? Que é essa translação aqui sobre o eixo x. E temos uma força que causa a alteração da direção e sentido do vetor velocidade, que é a força centrípeta. Então nós temos duas forças atuando. Qual? A força magnética e temos a força centrípeta. Essas são as duas forças, tudo bem? Uma menos a outra tem que dar zero. Tem que dar zero. Isso significa que elas são iguais. Força magnética, se eu passar a força centrípeta para o outro lado da igualdade, nós vamos ter o quê? Que a minha força magnética é igual à minha força centrípeta. Então, uma aí anula a outra, mantendo, então, um movimento circular uniforme, com velocidade constante, certo? O que está em movimento tende a permanecer em movimento. Primeira lei de Newton. A segunda lei não vai imperar aqui porque eu não tenho aceleração, né? A tangencial é zero, então eu não posso aplicar a segunda lei de Newton, vai ser a primeira, certo? Quais são as forças que estão se anulando? Essas duas aqui, magnética e centrípeta. Uma anula a outra, força resultante é igual a zero, por isso a velocidade é constante e o movimento é uniforme. Se você se lembrar, força magnética, famoso QV, força magnética é igual carga vezes velocidade vezes campo magnético, né? Famoso QV o B, certo? Famoso QV B. Beleza? Para você decorar a fórmula. Força centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Certo? Cheguei então nessa expressão. E essa expressão me permite calcular o raio da trajetória circular. Ó. Qual que é o raio desse helicoide aqui, né? Qual é o seu raio? Vou colocar aqui assim, ó. Qual é o raio dessa trajetória, né, circular que nós temos aí? E para eu calcular esse raio, o que eu posso fazer? Posso cortar V com esse quadrado aqui, ó. R vai ser igual a M vezes V dividido por Q vezes B. Beleza? Cheguei nessa fórmula aí. Essa fórmula vai me levar para algum lugar para eu saber a massa? Não, né? Se eu isolar a massa ali, eu ainda vou precisar de V, Q, B e R. Tem ali na fórmula, se eu isolar a massa aqui, ó, eu vou ter R vezes B dividido por V vezes Q. Tem isso aí? Não, não tem nem R nas alternativas, tá? Então não dá para a gente usar isso aí, não. Bom, mas é um começo. Encontramos já alguma coisa do ponto de vista dinâmico, né? Nós já encontramos aqui algo que dê para a gente trabalhar, certo? Muito bem. O que mais que eu posso fazer para analisar? Eu posso encontrar qual que é essa velocidade. Se ela é constante, o que significa para nós que ela ser constante? Significa que eu posso encontrá-la fazendo
ΔS sobre ΔT, certo? Quem é o ΔS? É o comprimento dessa circunferência. Como que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2π vezes r. E quem é o ΔT? Bom, se ele percorre essa circunferência, ele dá uma volta completa no círculo. Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa? Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa é justamente o período. Olha aí. Então eu sei que V é igual a 2π vezes r dividido pelo período, certo? ΔS é 2πr, comprimento da circunferência. E o período é o t, o tempo que leva para completar uma volta aqui na minha circunferência. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Uma boa. Bom, quem que eu não tenho lá nas minhas alternativas? Dá uma olhada lá, ó. Eu não tenho R, né? Então, será que eu posso pegar esse R aqui da velocidade e substituir ele pelo R aqui que eu achei? Em vez desse R aqui, eu vou substituir por mv sobre qb. Será que eu posso fazer isso? Eu acho que eu posso. Eu posso, inclusive, até isolar o período aí, né? Se eu isolar o período, ó, eu vou ter período é igual a 2π vezes r dividido pela velocidade. Se eu substituir esse r pelo que eu achei ali, ó, eu vou achar que o meu período é igual a 2π. No lugar do r, eu vou ter m vezes v dividido por v vezes q vezes b, certo? Eu simplesmente substituí esse r aqui por isso daqui, tudo bem? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Só para, talvez, né? Você pode pensar que pode ser um pouco confusa essa substituição, mas não é, ó, porque eu tenho 2π vezes v vezes r. Aí no lugar do r, 2π sobre v vezes r. E aí no lugar do r eu coloquei esse cara aqui, ó. Tá aqui, certo? Ó, então tenho 2π sobre v vezes o r, que é mv sobre qb. Tudo bem? Só fiz essa substituição. Veja que eu posso novamente cortar aqui esse v com esse, e eu fiquei com a minha equação do período. Ó. Período é igual a 2π vezes m dividido por q vezes b. Cheguei nessa expressão do período. Eu posso isolar essa expressão aí? Eu posso, e em função para eu encontrar uma fórmula para massa. Mas aí eu vou ter, o que seria massa aqui? Ó? Seria período vezes q vezes b dividido por 2π. Eu tenho isso daí? Não, olha lá, as alternativas não tem, né, 2π. Até tem alguma, tenho 2π, beleza, mas eu não tenho período, nenhuma expressão aqui tem o período t aqui, ó. Então, bom, achei mais uma expressão, mas não achei a resposta. O que eu posso fazer então? Eu sei ainda, olha o que a gente está fazendo, né? A gente está simplesmente alterando, colocando no papel o que a gente sabe. A gente sabe que a força resultante sobre esse íon é nula, então apliquei aqui a análise do ponto de vista dinâmico. Cheguei nessa expressão. Eu sei que a velocidade desse íon é constante, porque o movimento circular é uniforme, então velocidade constante é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Comprimento da circunferência, 2πr, o período da circunferência, vocês podem falar assim, né? Professor de matemática que me corrija. E o tempo que leva para completar uma volta na circunferência é um período. Isolei o período, cheguei nessa expressão. Eu sei que o R vale isso, substituí aqui. Cortou V com V. Me sobrou isso. Já tenho resposta? Ainda não, porque as alternativas não estão em função do período. Então, eu vou pegar a fórmula do período. Como é que é a fórmula do período? O período, ó, de você falar, você sabe. O período é o tempo que leva para completar uma volta. E olha que interessante, o exercício diz para nós que o espectrômetro de massa de tempo de voo mede o tempo t de voo para n voltas. Então eu tenho que o meu tempo aqui vale t para n voltas. E o meu período não é 2πm sobre qb? Vou substituir aqui, ó. Então eu vou ter 2π vezes m dividido por q vezes b é igual ao tempo que leva para completar n voltas. Nossa, que n feio, hein, professor? N voltas, tá aí. Nessas condições, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou isolar minha massa, ou seja, vou pegar o Q vezes B, vou passar lá multiplicando T, e vou pegar o 2π e vou passar aqui dividindo, né? Multiplicando o N, que é o número de voltas. Então, M vai ser igual a Q vezes B vezes T, dividido por 2π vezes N. Simplesmente isolei a massa M. Tem mais algo que eu posso fazer aqui? Eu não vejo o que mais. Será que temos uma resposta com isso daí? Ó? QB vezes T, temos aqui na letra A,
na letra B, na letra D, beleza. E embaixo 2π vezes n. Temos aqui na letra A 2π vezes n. Aqui faltou 2, aqui faltou 2π. Né? Então, a resposta correta, letra A, QB vezes T dividido por 2π vezes n. Olha aí que o exercício exige da gente. O que ele exige? Isso aqui já é um exercício de nível mais elevado, né? Um exercício que vai exigir da gente um conhecimento mais profundo a respeito da análise dinâmica e cinemática de movimento circular. Tá? Então aqui é um exercício que está relacionado com magnetismo, evidentemente, né? Nós temos aí uma partícula no campo magnético, mas o core do exercício, a alma do exercício é análise dinâmica do movimento circular, tá? Dinâmica de movimento circular. Porque uma vez além da cinemática do movimento circular, também as duas coisas, tá? A alma dessa questão é o movimento circular. E o que ele diz para nós? Que o movimento circular é uniforme. Nós temos, então, velocidade constante. Quando ele falou que o movimento circular é uniforme, a primeira coisa que vem na sua cabeça, força resultante sobre o íon que está nesse movimento circular uniforme, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, significa que as forças que estão atuando sobre ele se anulam. Ou seja, a força magnética menos a força centrípeta tem que dar zero. Tá? Uma anula a outra. E isso já nos deu uma boa, um bom caminho para seguir. A gente encontrou uma equação aqui, ó, em função da massa, que é o que ele quer. Mas não nos deu resposta. Aí nós fizemos o quê? Vamos analisar do ponto de vista cinemático, então, já que dinâmico não nos deu resposta. Do ponto de vista cinemático, eu sei que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ΔE sobre ΔT. Se a partícula descreve uma trajetória circular, o comprimento dessa circunferência é 2πr. O tempo que leva para completar uma volta é o período. Chegamos em uma nova expressão do período. Nos deu resposta? Ainda não. Então, o que a gente fez? Bom, vamos para a equação do período. O período é o tempo que leva para completar uma volta. O tempo é t, o número de voltas é n. A gente substituiu a equação do período que a gente achou aqui, chegamos nessa expressão que nos deu a resposta. Então, esse aqui é um exercício que eu diria que não é muito fácil, não é fácil, tá? A verdade é que não é fácil. Exige aí conhecimento profundo sobre dinâmica, magnetismo e cinemática do movimento circular. Tá? Para a gente conseguir trabalhar. Todavia, né, a análise sempre vai se dar do mesmo jeito. Tá? Então, se o Enem pedir uma questão que envolva algo parecido, magnetismo com movimento circular uniforme, a análise sempre se dá desse mesmo jeito. Tá? Então, olha para a questão, lembre-se, movimento circular uniforme, então eu tenho força resultante igual a zero. Bota lá. Força magnetismo menos centrípeta tem que ser zero. É sempre a mesma coisa. Não é uma questão fácil? Não é. Mas a análise é sempre igual. Tá? A velocidade é constante no movimento circular uniforme. Logo, ΔE sobre ΔT, 2πr sobre período. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, se lembre desses detalhes, porque com certeza você chega na prova e acerta uma questão como essa aqui. E desde que você tenha acertado as questões fáceis, o teu TRI vai lá para cima, a tua nota vai lá para cima e você alcança finalmente a tua vaga em medicina pelo Enem, beleza? Então, agradeço a tua presença até aqui. Não se esqueça de curtir essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Que toda semana tem conteúdo, tem muito vídeo para você que quer passar em medicina pelo Enem. Fechou? Agradeço a tua presença até aqui. Se você está se preparando para o Enem, se dedicando, então eu vou deixar um vídeo sobre eletricidade no Enem e aqui vou deixar um vídeo sobre cinemática no Enem para te ajudar e você continuar estudando e se preparando para essa prova, beleza? Um abração e até mais!